Dia 27 de novembro de 2021, retomando aqui os nossos estudos na parte 17, no vídeo 17, continuando aqui os ensinamentos do mestre. E o mestre está falando aqui sobre metafísica, mecânica quântica, passeando nesta metafísica maravilhosa, e nós vindo as intuições para a gente colocar para vocês aqui. No vídeo passado foi falado da cura, os eventos fatídicos que esta pessoa também, quando ela recebe a cura, são mudados os eventos, mas a consciência ainda não muda, então a pessoa acaba criando a doença novamente. Então nós vamos continuar aqui os nossos estudos, as nossas intuições, para a explicação desses trechos seguintes aqui, na página 82 do PDF. Um bom dia a todos. Então continuamos aqui. Aqui está o exemplo simples e óbvio. Curamos um guerreiro corajoso e forte de uma ferida mortal, mas ele continua, seguindo ordens, a participar em guerras de conquista, matando outras pessoas, destruindo casas e tornando crianças órfãos. As consequências neste e outros exemplos semelhantes são óbvias. Sim, né? Ele saiu, ele foi curado instantaneamente, porém a consciência dele ele não teve uma expansão de consciência, ele continuou fazendo as mesmíssimas coisas que ele estava fazendo, apenas recebeu a cura, como aquelas pessoas apenas receberam pão, multiplicado o alimento, mataram a fome, mas continuaram criando falta, carência, limitação e assim por diante. Por quê? Porque não mudou a consciência. Mas em qualquer caso, quando a alma não aprende as lições apropriadas para si mesma, depois da cura do corpo, e não embarca no caminho da correção e transformação, então a cura não é para o bem. Por que o mestre... Tá, mas aí vocês vão me perguntar o seguinte. Tá, se não existe o bem e o mal, por que Jesus está dizendo que a cura não é para o bem? Gente, não é para o bem pelo seguinte, porque a pessoa vai continuar na mesma frequência baixa, criando os mesmos problemas. Ela recebeu ali um doce, um afago instantâneo do mestre, do espírito onipresente, que pela uma abertura que ela teve, pela necessidade que ela teve no momento, ela recebeu aquela graça e ela continuou fazendo as mesmas coisas, ou seja, continuou na mesmíssima consciência que estava anteriormente. Deus nunca envia doenças ou castigos às pessoas. São as ações e pensamentos delas, ou seja, colapso da função de onda dessas pessoas, que atraem os eventos correspondentes para as suas vidas. Ou seja, co-criadores. Nós somos co-criadores. Estamos co-criando esses eventos negativos aí. E eventos esses são designados para ensinar as almas, ajudando-as a purificar-se e tornar-se melhores. Então é o processo de nossa evolução. Está tudo dentro da entropia, está tudo no plano de Deus para nós. Perfeito, harmonioso, alegre e feliz e abundante. Por quê? Porque os problemas são nossas faculdades. Já falamos isso para vocês antes. Todo problema que está sendo aumentado, toda a dor, todo o sofrimento, vai nos induzindo a um aperfeiçoamento, vai nos induzindo a um refinamento dessa própria energia, ou seja, o aprofundamento nos estudos, nas meditações e nas práticas diárias, para que a gente possa abrir a nossa consciência, limpar, fazer esse trabalho com as nossas sombras, que vem para a consciência, para integrar, para elaborar, para transmutar, e aí a gente vai evoluindo dentro desse sistema. Deus nunca... Portanto, a nossa ajuda deve ser sensata, e o poder que nos é dado por Deus aumentará à medida que entendemos cada situação e o destino de cada pessoa. Ou seja, nós não vamos sair daqui mudando a vida de todo mundo. Não, nós temos que ser sensatos. Nós precisamos ser sensatos. Aquelas pessoas que vão vir por livre e espontânea vontade, como as pessoas que atacavam Joel na rua, pedindo oração. Joel, mas eu não sei orar. Mas Joel sentava em comunhão com o Pai e dizia: Pai, eu não sei orar. Vou me entregar a você para que você faça as obras. É o Pai que opera em mim, não é eu que opero. Então,
Essa é a questão, precisamos ser sensatos. Que cada pessoa tem o seu destino e a sua evolução e que nós podemos ajudar de coração a cada um, dependendo da ordem das coisas que foram lhe enviadas dentro desse sistema de evolução. Continuamos as nossas jornadas. Jesus pregava muito naquela altura e frequentemente era recebido por multidões que o aplaudiam. Parecia-me que em breve o mundo todo saberia da vinda do Messias e a idade de ouro da justiça divina reinaria. Tanto ricos como pobres o escutavam, assim como pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes credos. Isso aqui, narração de Marta. Um dia vimos um soldado romano a falar com rudeza a um senhor idoso, a sua esposa, na sua pobre cabana. O soldado tirou-lhes as últimas restes de comida porque estava a recolher as provisões para a sua idade militar, os impostos. Claramente, ele não estava satisfeito por ter que fazer esta tarefa, mas expressava esse seu descontentamento através de uma conversa ainda mais rigorosa com os anciãos. Ele tirava todos os bolos e queijos e agora exigia vinho, mas o senhor idoso desesperado dizia que eles não cultivavam uvas e não faziam vinho. Jesus foi ter com o soldado e disse: Achas hábito que evitarás a velhice e a morte, a provisão e as doenças? Achas que evitarás a velhice e a morte e a provisão das doenças? Ele perguntou para o romano. Acreditas que tua saúde e força estarão sempre contigo? Achas que se morreres jovem na batalha pelo poder de Roma, serás feliz na tua existência póstuma? Jesus fez essa pergunta para o romano. Como sabes o meu nome? Que tipo de perguntas estranhas fazes? És outro profeta judeu seguido por espectadores ociosos? Isso é pergunta do soldado romano para Jesus. E queres ensinar-me a mim, um legionário de Roma? Não tens medo de perder a tua vida agora mesmo? O guerreiro agarrou no punho da espada, enfatizando assim a sua ameaça. Não tenho medo de ti. Jesus falando, não tenho medo de ti, porque sei não só o teu nome, mas muito daquilo que tu mesmo sabes. Não foste tu que me deste a minha vida, e não és tu que me podes tirar. Quanto o tempo vier, aceitarei a morte do meu corpo, de minha própria livre vontade. E então lembrar-te-ás de mim e saberás com quem te encontraste e com quem falastes. Então Jesus aqui acabou com o soldado romano aqui, falando sobre a metafísica, do entendimento que nem ele e nem ninguém pode tirar a vida e somente ele se entregaria à morte do próprio corpo. É fantástico isso, meus irmãos? A confiança no Pai Celestial? Mas agora tenta aprender não apenas o poder e a capacidade de obedecer às ordens, mas a capacidade de pensar. A tua decisão hoje mudará o teu destino. O soldado imobilizou-se durante algum tempo. Perante os seus olhos interiores, cenas do seu possível futuro flutuaram, mas não era o futuro heróico que tinha imaginado para si mesmo. Queres ser um homem idoso fraco com uma existência miserável por muitos anos? Continuou Jesus. Que tipo de maldição colocastes em mim? Quem queria estar neste horror? O soldado romano perguntou. Mostrei-te o teu possível futuro. Compreende que agora mesmo, através das tuas mãos que tiraram comida dos idosos, escreves as páginas finais da tua vida? Maldita tribo, todos vocês são feiticeiros com crenças selvagens, gritou Avitus. Avitus era o soldado romano. Avitus. E então o soldado atirou o saco com as provisões aos pés do homem idoso e fez o sinal protetor com os dedos, que se considerava proteção contra a magia e o mal olhado. Depois chicoteou o seu cavalo e apressou-se para longe.
erguendo nuvens de pó. Então ele ralou o pé perante Jesus, ele não pôde com a frequência do mestre, o mestre mostrou para ele o futuro, mostrou para ele o seu futuro, porque não era o mestre que estava ali, era o próprio, ele, o todo encarnado. E ali ele não aguentou e ralou o pé correndo. À medida que prosseguimos reassegurando os anciãos de que este soldado não voltaria, Jesus continuou a falar calmamente. Nem sempre faz sentido interferir no destino das pessoas com palavras e ações. Mas este homem já estava bem perto de entender a justiça, porque ele sentiu a frequência de Jesus, ele sentiu, a centelha dele entrou em fase instantaneamente com a frequência do mestre, com a frequência do Espírito onipresente que estava ali, a presença manifestada em Jesus. E aí veio o ego instantaneamente e ralou o pé, correu, porque sentiu a morte de perto. Entender a justiça das suas ações e é esperto e forte o suficiente para mudar a sua vida para melhor. Creio que tomará as ações certas no dia em que compreender quem eu sou e se lembrar deste encontro. Hoje demos-lhes uma hipótese de se salvar. Uma alma desenvolvida pode controlar muitos processos e eventos do seu mundo, tanto os estados dentro dos corpos como eventos acontecendo em seu redor. Mas as pessoas normalmente não sabem isto e, portanto, permitem que tudo aconteça como que se por acaso. Então, isso é ação inconsciente. Nós vivemos numa tentativa e erro de uma vida melhor, de uma vida feliz, e não compreendemos que somos nós mesmos que emanamos todos os eventos e condições que é nos apresentado aqui e agora. Ou seja, nós estamos criando os nossos futuros, nossos passados e os nossos podemos mudar isto tudo através de um novo presente. Mas se a alma compreende que o avançar no fluxo da vida depende em grande parte de si mesma e se faz esforços na direção certa, então haverá menos caos na vida, ou seja, sai da entropia e vai para a harmonia, que é amor. Aquele encontro com o soldado romano foi ocasião de muitas das conversas das nossas tardes à volta da fogueira, mas a maioria dessas conversas foram reduzidas a uma discussão dos desastres levados a cabo pelo poder dos romanos. Muitos discípulos descarregaram as suas emoções e expressaram as suas opiniões sobre a opressão das pessoas pelos romanos, e também saíram palavras de indignação sobre os escribas e os fariseus. Certa vez Jesus veio, sentou-se e escutou. A sua face brilhava suavemente à luz do fogo. O silêncio da noite rodeava-nos e por todos os lados, e apenas um grupo de pessoas discutindo acaloradamente sobre o bem e o mal rompiam o silêncio. Eu olhava para Jesus e quase nem ouvia as palavras da discussão. E então Jesus falou, parando a crescente onda de discussões contra os romanos pelos seus muitos males e problemas. Vocês estão certos de muitas maneiras, meus amigos. No entanto, condenar é o caminho errado. Ao acusar as pessoas do mal e dos vícios, assim como ao acusar as pessoas de serem fanáticas na sua ignorância, vocês também correm o risco de se sucumbir ao vício da raiva. O mal nunca consegue derrotar o mal. O ódio não consegue conquistar o ódio. Preciso de vos ensinar a vencer sempre apenas através do poder do amor. Quando nós criticamos, quando nós julgamos, quando nós discutimos, nós estamos emanando raiva, nós estamos na entropia. E a entropia não consegue vencer a entropia. Só aumenta a entropia, vai haver mais desordem, mais destruição. Por isso que foi trazido a este planeta o conceito de soltar. O professor Hélio Couto enfatiza isso. Precisamos soltar, parar de se apegar, parar de criar o efeito Zenão, parar o decaimento atômico. É muito fácil para um orador exaltado reunir à sua volta uma multidão de pessoas que protestam e querem deitar
para fora o descontentamento e raiva que tem acumulado neles. Mas é muito mais difícil juntar as pessoas na ideia da criação, bondade, compaixão e o desejo de conhecer Deus. Não requer esforços abrir as almas às manifestações de descontentamento, irritação e raiva. O incitador revela como se uma espécie de tampa que bloqueava emoções e descarregava ódio. Por vezes acontece que o orador exalta os ouvintes com especificidades, apontando aqueles que devem ser condenados e odiados. Ele diz às pessoas que a raiva justa é boa. Frequentemente é porque os governantes e os sacerdotes controlam a multidão, que apenas precisa que eles digam quem deve odiar. Aconteceu mais do que uma vez que as palavras da verdade soaram na terra, mas as pessoas não as ouviram ou não as compreenderam. Os profetas foram afastados e tudo que levava a pureza e bondade foi rejeitado. O amor e a pureza em nós precisam de ser nutridos, e isto é difícil, requer esforços. Ver nos outros apenas o mal e culpá-los a todos, por vezes as pessoas pensam que isto é correto e justo. Para além disso, mesmo que os discursos dos oradores estejam certos, as pessoas nem sempre mudam só de ouvir as palavras certas. Mas o véu entre o mundo do Criador e a sua criação é impenetrável para aqueles que não contêm amor em si mesmos. Apenas o coração amando, humilde e sinceramente pode superar este véu e conhecer aquele que é primordial, sagrado, onipotente, que é o Pai e a Mãe para todos. Como eu gostaria de poder ensinar cada pessoa a conhecer o Pai Celestial com o coração amoroso aberto. A nossa ajuda às pessoas deve ser através do despertar de almas, aquelas almas que estão prontas a despertar. Por vezes isto é facilitado por milagres de curas. Infelizmente, perversões na compreensão do bem e do mal são inerentes à história humana. Vocês falaram muito sobre os romanos hoje, mas daqui por mais alguns anos será entre os romanos que haverá muitos seguidores dos ensinamentos do Pai Celestial que vos dou a vocês. Então, terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Não, vamos continuar um pouquinho mais, aqui. Esse ensinamento do Mestre. Não desprezem as pessoas por causa da juventude das almas e pelas crenças erradas que os inspiram através dos ensinamentos de falsos mestres. Será muito triste se os ensinamentos do amor divino e da transformação do ser humano alma começarem a ser levados a cabo violentamente, através da ajuda de batalhas sangrentas, através do semear do ódio e destruição, de forma a provar entre as pessoas a sua superioridade entre outros e a santidade excepcional dos seus próprios ritos e rituais. Portanto, devemos agora semear as sementes do verdadeiro conhecimento sobre o caminho em direção ao Criador, através do amor do coração e pureza das almas. Mas algum tempo passou e algo com que se quebrou dentro de mim. Não havia razão aparentemente para isso, mas eu estava cansada da tensão desta vida fora do normal para mim. Das noites de sono no chão sob o céu aberto, de andar todos os dias entre vilas, de ficar muitas horas nas multidões ouvindo os discursos de Jesus, e estas multidões humanas tinham se tornado mais abundantes. Deixei de sentir a presença divina tão vividamente como sentia antes. E estava tão cansada e não conseguia pensar em nada para além da fadiga em que me tornara um fardo para Jesus e os seus companheiros. Esse sentimento de culpa deprimia-me. E chegou o dia que Jesus muito amavelmente me disse que era tempo de eu regressar a casa. E agora virão tempos difíceis para todos nós e será melhor regressares. Ele já sabia que a sua hora já se aproximava e nós estávamos ainda às escuras.
Eu comecei a chorar de vergonha e tristeza e pedi-lhe que me perdoasse por não lhe ter obedecido e por ter tomado a liberdade de viajar com ele. Jesus confortou-me. Não te preocupas, estás cansada, mas em casa compreenderás o muito que aprendestes durante estes dias na estrada conosco. E se tentares, saberás que posso estar contigo, junto de ti e em ti sempre. Em breve, será muito fácil para ti viver com Deus. Particularmente, aprenderás a fazer qualquer coisa importante apenas depois de ter recebido a sua bênção direta. Deus está inevitavelmente presente sempre aqui, fora e dentro do corpo de cada um de nós. Ela é a testemunha de tudo o que acontece nas nossas vidas e de tudo o que sentimos e pensamos. Agora sim, nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje e nós vamos fazer aqui breves considerações. Para enfim podermos, no próximo vídeo, ingressar aqui, pelo menos um capítulo antes, um parágrafo antes, para voltarmos aqui ao nosso estudo novamente. E aí nós paramos aqui na página 89 do PDF do Evangelho de Marta. Um evangelho espetacular, com uma metafísica espetacular dos ensinamentos do Mestre. É uma parte dos ensinamentos do Mestre, mas vamos pegar toda a parte do Evangelho, toda a parte que ele transitou, que ele falou, que está documentado, e outras mais que não está documentado, mas multidimensionalmente nos chega por intuição essas verdades que o Mestre deixou aqui para nós, aquelas almas que estão encorajadas a buscar sempre o aperfeiçoamento da verdade em sua própria consciência. Lembrando a todos que eu vou deixar aqui abaixo deste vídeo sempre o link do nosso grupo informativo, do grupo de estudos da classe da Consciência Infinita. Nós estamos na aula 11 para 12, estamos entrando nos estudos da consciência. Vamos olhar alguns experimentos da física quântica, vamos estudar alguns pontos da consciência desse sistema que é enormemente infinito e a nossa parte, a nossa parcela de contribuição para a expansão infinita deste sistema, que é autorregulador, autorretroalimentador. Muito obrigado. Esquecendo, vou fazer a consideração final aqui. Então Jesus, olhando tudo aquilo que estava acontecendo e principalmente acontecendo com Marta, ele aceitou de coração a sua despedida, a sua saída do grupo, a sua ida para casa, porque Jesus sentia que o ego resistiu um pouco, o ego de Marta, e ela ainda ficou um pouco na escuridão, mas ela por si só, pelo contato que ela teve com o Mestre, pelo aumento de frequência, pela semente que foi plantada em seu coração, pelo próprio Espírito, ia florescer ali um terreno fértil, e Jesus falou para ela que em casa ela ia compreender melhor aquilo que ela vivenciou em seu trajeto juntamente com Jesus e os seus discípulos. Então ficamos por aqui. Muito obrigado. Paz do Cristo a todos.